como dito na aula introdutória, meu nome é Beatriz e eu vou estar ministrando para vocês aulas sobre granulometria, plasticidade e índices físicos. Eu vou estar dividindo essa aula em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar de granulometria, depois de índices físicos e depois de plasticidade. Anteriormente, o professor Lucas passou para vocês conceitos relacionados à origem e formação do solo, classificação do solo e descrição e identificação dos solos. Então, eu vou estar fazendo uma pequena revisão sobre alguns conceitos, para depois começar propriamente com a granulometria. O que é o solo? O solo, ele pode ser aproximado a um modelo trifásico quando não saturado, constituído por sua parte sólida, que são suas partículas, e entre suas partículas, nos vazios, há gases e também a parte líquida, geralmente água. Considerando a parte sólida em si, e todo o seu contexto, temos a textura dos solos. A textura de um solo depende dos seus tamanhos, das partículas e suas formas, bem como da faixa ou distribuição desses tamanhos. Para diferenciar e classificar, determinar o que é a textura do solo, eu coloquei aqui para vocês 2 imagens. A primeira, à esquerda, de um solo constituído basicamente por pedregulho. De direita, um solo constituído basicamente por areia. Ambos os solos possuem características muito parecidas com relação à afinidade com água e ao seu comportamento. Porém, a grande diferença entre eles está no tamanho dos seus grãos, em que o pedregulho, os grãos apresentam-se bem maiores do que na areia. Então, pelo tamanho das partículas que compõem o solo, sendo que esse tamanho há uma grande variação, podemos classificar os solos basicamente em 4 tipos: pedregulho, areia, silt ou argila, sendo que o pedregulho é aquele em que as partículas são maiores, a areia um pouco menor, silt menor ainda do que a areia e a argila menor de todos. Com relação à fração pedregulho, algumas características estão descritas nesse slide, são apenas algumas, não todas. Basicamente, a fração pedregulho não é higroscópica, ou seja, ele não tem afinidade com a água, de absorver água. Seus grãos são simples, não formando agregados, eles não se atraem, não tem atração entre eles. Um solo formado por fração pedregulho, os poros no seu interior são grandes. Esse solo ele não pode ser deformado, ele não é pegajoso, não é coeso, assim sendo um solo bem solto. Com relação à fração areia, as características básicas são as mesmas. Porém, seus grãos são bem menores do que aqueles apresentados na fração pedregulho. Com relação à fração silt, um solo formado pela fração silt possui poros com tamanho intermediário em seu interior. Ligeira ou baixa higroscopicidade, ele é sedoso ao tato e possui ligeira coesão. Nessa imagem, que temos uma mão segurando um solo siltoso, é possível observar algumas dessas características. Por exemplo, o solo, nessa figura, ele parece ser realmente um pouco sedoso ao tato e apresentar ligeira coesão. E por último, a fração argila, ela forma agregados com outras partículas, essas partículas se atraem devido às suas características microscópicas vistas nas aulas anteriores. Quando úmida, ele apresenta uma característica plástica e pegajosa, e seca, dura e coesa. Também possui características de contração e expansão, associado às suas características microscópicas. Alta higroscopicidade e o solo formado por fração argila possui poros pequenos. Nessa imagem, conseguimos ver um solo formado por fração argila seco e em contato depois com a água, podendo ser bem moldável.
Também visto em aula anterior, principalmente pelo vídeo de identificação tátil visual laboratorial, a diferenciação da fração argila e a fração silt. Muitas vezes, essas frações podem ser confundidas, porque ambas são classificadas como solos finos. Uma das formas de diferenciar a fração argila da fração silt é por meio da impregnação, em que a gente passa um pouco desse solo nas palmas das mãos e, posteriormente, coloca a palma da mão embaixo de uma fonte da água. Após isso, se a mão ficar limpa, provavelmente aquele solo é formado por uma fração de silt maior. Se a mão não ficar muito limpa, ainda houver resquícios do solo, provavelmente aquele solo é formado principalmente por fração argila. Voltando agora para a granulometria em si, resumidamente, a granulometria pode ser entendida como a descrição quantitativa da textura de um solo, ou seja, das dimensões e da distribuição percentual dos seus grãos em peso, em intervalos de dimensões arbitradas por métodos de classificação de solos. Todos os solos, em sua fase sólida, contêm partículas de diferentes tamanhos e em proporções variadas. A determinação do tamanho das partículas e suas respectivas porcentagens de ocorrência permitem obter a função de distribuição de partículas do solo, denominada curva granulométrica. A curva granulométrica, ela é um gráfico, em que eu tenho, então, o eixo X e o eixo Y. O eixo X, que são as abscissas, vão apresentar os valores de diâmetros dos grãos possíveis de acontecer. O eixo Y, que é a ordenada, vai apresentar as porcentagens em peso dos grãos de diâmetros inferiores aos da abscissa correspondente. Ou seja, vai apresentar o percentual de solo passado em determinada peneira. Vai ser mais fácil de entender quando eu falo percentual de solo passante em uma peneira, na apresentação de como se obter essa curva granulométrica. Por enquanto, vamos nos atentar a este exemplo, em que eu tenho no eixo X, na horizontal, na abscissa, o diâmetro dos grãos em milímetros, e no eixo Y, ou seja, na ordenada, o percentual passante. Também temos no superior do gráfico a divisão dos solos em argila, silt, areia e pedregulho relativa ao diâmetro dos grãos. Essa curva é uma curva típica, um exemplo. Vamos estudar como se obter essa curva, como realizar o traçado desse gráfico e qual a importância disso tudo para a arquitetura. Primeiramente, é importante lembrar, também visto nas aulas anteriores, dos limites. O que diferencia um grão de argila, um grão de silt, areia e pedregulho? É o tamanho de suas partículas. E ao longo dos anos, várias agências tentaram desenvolver esses limites. Inclusive, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. Então, sempre quando se for realizar um ensaio, é importante especificar quais normas estão sendo seguidas, quais classificações estão sendo adotadas. Para a obtenção da curva granulométrica, são realizados dois tipos de ensaio, o peneiramento e a sedimentação. O peneiramento ele serve para separar o pedregulho e a areia dos solos finos, chamados de silts e argilas. Há normas relativas à realização desses ensaios, como, por exemplo, a NBR 7181 de 2016. As normas brasileiras, vocês podem consultar no próprio sistema da UFOP, em que há a disponibilidade de acesso a essa e outras normas. O peneiramento, ele pode ser dividido em peneiramento grosso e peneiramento fino. O grosso relativo à fração pedregulho e o fino relativo à fração areia. O que separa o peneiramento da sedimentação
o tamanho dos grãos. E, no caso, a peneira 200, em que a sua abertura é de 0,075 milímetros. Após isso, ou seja, todos os solos que passam por essa peneira são solos finos. E para separar o silt da argila, é necessário realizar o procedimento de sedimentação. Todos os solos que ficam retidos na peneira 200 são solos grossos, ou seja, pedregulho e areia. E para separar o pedregulho da areia, também se é realizado o peneiramento. Voltando agora para o peneiramento, o que é o peneiramento? Ele é a passagem de uma parcela, de uma amostra de solo seco, por várias peneiras consecutivas, sendo que a primeira dessas peneiras, ela tem uma abertura bem grande. A segunda, uma abertura um pouco menor, e essa, então, a abertura vai reduzindo-se conforme vai se passando nas peneiras. Iniciamos esse procedimento com a peneira chamada de malha 3. E finalizamos esse procedimento com a peneira de malha 200. O que significa malha 3? Significa que essa peneira possui 3 aberturas em 1 polegada linear. Então, no comprimento de 1 polegada, que é equivalente a 2,54 centímetros, tem-se 3 aberturas de peneira. Já para, então, a malha 200, quer dizer que nesse mesmo comprimento de 2,54 centímetros, há 200 aberturas naquela peneira. E conforme a malha vai aumentando e a abertura diminuindo, o diâmetro do fio também vai diminuindo, do fio constituinte daquela peneira. Assim sendo, eu chego na malha 200. Após essa malha, torna-se inviável a fabricação de peneiras com malhas, aberturas menores. Por isso, se é utilizada a sedimentação para separar os solos finos, ou seja, separar o silt da argila. Como resultado da análise granulométrica, tem-se diferentes tipos de curvas granulométricas. Separa-se as curvas em modelos, ou seja, em padrõezinhos, em que eu tenho, por exemplo, um solo bem graduado. Esse solo bem graduado, ele vai seguir um determinado comportamento. Posso ter também um solo de graduação uniforme, em que esse solo vai ter outro comportamento característico, que pode ser dividido em um subgrupo, né? E, posteriormente, também tem um solo de graduação aberta. Qual que é a diferença? Um solo bem graduado, ele possui grãos grandes, médios, pequenos, decrescendo consecutivamente. Um solo de graduação uniforme, todos os seus grãos possuem tamanhos relativamente iguais. Um solo de graduação aberta possui grãos, por exemplo, de tamanhos grandes e de tamanhos pequenos, não possuindo aqueles grãos de tamanhos intermediários. Assim sendo, obtém-se curvas típicas. Por exemplo, a curva A é de um solo com graduação uniforme. Lembrando que um solo com graduação uniforme é aquele que possui partículas basicamente do mesmo tamanho. Então, sua curva vai ter um comportamento bem vertical, atingindo apenas determinado intervalo de diâmetro de grãos. O solo B, ele é um solo bem graduado. Lembrando que um solo bem graduado é aquele que possui grãos grandes, médios, pequenos, decrescendo consecutivamente. Assim sendo, a sua curva, ela atinge um intervalo de diâmetro dos grãos bem grande, tendo este comportamento apresentado aqui. Já o solo tipo C é um solo de graduação aberta. Lembrando que um solo de graduação aberta é aquele que possui, por exemplo, grãos bem grandes e grãos pequenos, não possuindo aquele intervalo
de grão de tamanho intermediário. Assim sendo, o comportamento da sua curva típica possui um degrau, representativo da falta daqueles diâmetros intermediários. Na curva granulométrica, também é possível obter alguns parâmetros, como, por exemplo, o diâmetro efetivo D10, aqui chamado de D10, que é o diâmetro tal que o peso correspondente a partículas menores que este é 10% do peso total da amostra. Ou seja, representativo no gráfico de 10% passante. Já o D60 seria relativo ao 60% passante e o D30 relativo a 30% passante, sendo D30 e D60 outros dois parâmetros possíveis de se obter na curva granulométrica. O coeficiente de não uniformidade é um outro parâmetro possível de se obter quando se tem o D60 e o D10. Ele é um parâmetro importante para entender a distribuição do tamanho das partículas do solo. Com ele, é possível identificar se o solo em questão ele é uniforme ou não. Por último, tem-se o coeficiente de curvatura, CC, que permite identificar descontinuidades da curvatura. Ele é obtido pela relação de D30 ao quadrado dividido por D60 vezes D10, e possibilita a identificação se o seu solo em questão é bem graduado ou não. Por fim, a granulometria aplicada à arquitetura e urbanismo. Por que é importante entender a granulometria? Pois os diferentes tipos de solos são fatores determinantes para as fundações, as estruturas e o tipo de edificação a ser erguido em determinado local. Se você tem uma fundação considerada boa, de um solo considerado bom, você pode realizar determinado tipo de construção ali. Se você tem um solo ruim, por exemplo, um silt, em que sua resistência não é muito boa, você pode construir outro tipo de edificação ali. Então, os solos, dependendo do seu tipo, podem ser um limitador ou um facilitador ao uso do terreno. Assim sendo, cabe a vocês, arquitetos, o mínimo de entendimento dessa área. Mesmo com a divisão básica em 4 tipos de solo, ou seja, pedregulho, areia, silt e argila, essa divisão ela não pode ser considerada exata, como vocês viram nas aulas anteriores do professor Lucas. Isso acontece pois na natureza é justamente a mistura de diversos materiais que forma a crosta terrestre. Deste modo, é incorreto dizer que o solo arenoso é composto completamente por areia ou argiloso somente por argila. Veremos aqui um solo, por exemplo, arenoso. Obviamente, vocês sabem que o solo arenoso ele não é composto só por areia. Mas, considerando todas as variações do solo arenoso, a areia ela é muitas vezes misturada com tinta para criar um acabamento texturizado para paredes e tetos ou uma superfície não escorregadia ao chão. Isso devido às próprias características da partícula da areia. Ela também é geralmente utilizada como o principal componente do concreto. É largamente utilizada na fabricação de argamassas para pisos e reboco, na fabricação de tijolos e é o principal componente na produção de vidro. O solo argiloso, ele é um dos principais, assim, dos mais importantes solos, podemos dizer, e ele é muito encontrado aqui no Brasil. Historicamente, ele é utilizado em construções, por exemplo, de taipa e também na fabricação de telhas cerâmicas. Outras aplicações do solo argiloso é em pisos e no próprio tijolo. O solo siltoso, devido às suas características, não é muito interessante na construção ou se tratar de resistência. Porém, ele pode ser utilizado em outras aplicações, como, por exemplo, na fabricação de tintas naturais, garantindo uma boa qualidade, homogeneidade, aderência e coloração a essa tinta. A tinta natural de terra é uma técnica derivada do barreado, que consiste na diluição do solo em água,
aplicando a mistura na superfície com auxílio de um pano úmido, adicionada de cola, gerando uma espécie de tinta látex, de melhor aderência e durabilidade. Outros exemplos da aplicação da granulometria na arquitetura e urbanismo está no Adobe, porque para a fabricação de um adobe é preciso entender a composição do solo local, do solo que será utilizado nessa fabricação, já que a composição do solo ideal para fazer adobes é de 20% de areia, aproximadamente, 70% de argila, 10% de esterco, que daí seriam adicionais, né, ao solo, e o equivalente a 10% de serragem de 2 a 3 xícaras de baba de cacto por carrinho de mão. Outra técnica construtiva que é importante entender a granulometria é a construção a pau a pique, ou também chamada de taipa de mão, que é uma técnica que aplica a terra como elemento de preenchimento de estruturas em trama de madeira ou em outros materiais vegetais. Composição do solo para massas a taipa de mão é de predominantemente arenosa, por volta de 60%, com argila entre 10% e 15% do volume total. Novamente, é importante entender a granulometria do solo possível de se utilizar na construção. E por último, uma técnica construtiva que também é necessário entender a granulometria do solo disponível é a taipa de pilão. Ela é uma técnica que consiste em prensar ou comprimir camadas de terra quase seca dentro de formas, geralmente feitas com madeiras. A forma deve ser reforçada. Pode ser empregada em paredes estruturais e de fechamento. Uma curiosidade é que essa técnica é encontrada em todos os continentes, e seu registro mais antigo pode ser encontrado na antiga Assíria, datada de 5.000 anos antes de Cristo. A obra mais significativa com o uso dessa técnica é a Muralha da China, construída no ano de 220 a.C. Obviamente, nessa época, os construtores eles não tinham esse conhecimento específico de granulometria. Porém, eles tinham um conhecimento empírico, intuitivo, passado de geração em geração, em que a granulometria foi aplicada. Então, aqui a gente tem uma imagem representativa de uma construção por taipa de pilão. E o solo ideal para essa técnica é de 35% de areia e o restante de argila. Bom, espero ter elucidado um pouco a importância de se entender os conceitos de granulometria a vocês. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Meu e-mail está aqui nesse slide. Sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. E até a próxima aula.